luta aqui no colégio é o seguinte, é achar vaga, né? Pra gente estacionar. É uma luta. Estamos aqui perto da escola da Débora. Falta ainda, são 7 minutos para ela sair. Mas uma coisa que é interessante, as pessoas nos perguntam sobre a questão de formação de filhos, como é que é os filhos, né, na obra de missões. Mas também eu recebo mensagens e converso com irmãos sobre a questão do cônjuge, né, de esposa. E como é que é esse negócio? Eu creio, irmão, eu vou falar aqui algo bastante interessante para vocês. Eu creio que é muito importante o período do namoro, né? Porque aquele que vai namorar, você está namorando e você está formando uma vida, trabalhando aí para formar uma vida. E também depois do casamento, o primeiro período. E para mim isso foi muito importante. Eu conheci moças interessantes, a gente ainda jovem, né, olhava assim, tá, e com aquela conversinha, tá, de namorico, mas eu via que não dava certo, porque eu senti que tinha um chamado de Deus para mim, e a menina tinha muitos planos, tinha muitos sonhos, queria ser profissional não sei lá de quê, trabalhar não sei aonde, e enquanto que a minha vida como missões, eu não tinha muita segurança para isso. Então nesse aspecto não ia dar certo, tá? Então eu sempre procurei colocar isso aqui como um marco na minha vida, um rumo na minha vida para eu orientar isso. E não somente na época do namoro, mas também no período depois de casado. Casei com a mina queria fazer missões, mas tinha um problema sério. Ela tinha um ritmo de vida totalmente diferente do meu. Então a minha vida era aldeia indígena, evangelismo, missões, fazer missões no Paraguai, morar no Paraguai, etc. E já a mina era trabalhar no Japão, morava num apartamento no Japão, trabalhava numa empresa para lá, a família todas são comerciantes, então um foco muito assim no profissional, em ganhar bem, viajar, Era cristã, nasceu o desejo do coração dela de fazer missões, tudo bem, mas uma coisa é você ter isso muito na mente, outra coisa é você viver isso. E aí eu pensei, na época eu pensei muito sério isso, eu tenho que trazer ela para minha realidade, porque vai acontecer uma coisa ou outra. Ou eu vou lutar para trazer ela para minha realidade, ou vai acabar ela me puxando, tentar puxar para a realidade dela, e alguém vai ter que ceder nessa corda aqui, né? Mas graças a Deus que foi justamente ao contrário, eu procurei trabalhar bastante para trazer a mina para a realidade que eu estava vivendo, e ela já estava muito disposta a isso aí, né? É isso aí, gente, já estamos aqui em casa, a gurizada já desceu e aqui o nosso clima tá daquele jeito, né? Chove, vai, volta. Deixa eu pegar o meu tereré aqui. Tereré, eu tô aqui dentro do carro, né? Gravar dentro do carro é bom porque dá uma zoadeira lá fora e você tem a oportunidade de quebrar um pouco a zoada, né? Eu queria ter, na verdade, um quarto especial com a acústica que nós temos aqui dentro desse carro. Sobre a questão de família, é muito importante. O missionário, muitas vezes, eu já tenho feito vídeos falando sobre esse assunto, que existe uma preparação para o missionário e muitas vezes para a esposa, né, o casal, o missionário se é casado, né, seja o missionário, a missionária, os dois que vão ao campo,
mas não existe uma preparação para os filhos. E eu estava lendo sobre isso, que nos Estados Unidos, as agências missionárias que trabalhavam muito com missionário, eles tinham, de certo modo, uma preparação, algumas agências, né? Não sei nem citar nomes, mas nesse livro falava sobre essa questão da preparação que era dada aos filhos do missionário. Então, infelizmente, essa não é a realidade do Brasil. O Brasil pouco tem a preparação para o próprio missionário em si, quanto mais você tem uma preparação, né, para filhos de missionário. Mas sobre o assunto de o missionário envolver a esposa, né, que é o que a gente também estava falando. Desculpa aqui que eu falo, porque eu estou andando no meio da rua, já fui ali numa farmácia, a minha esposa me mandou mensagem, me ligou, pneu comprar ovo, já fui lá, vai eu atrás de ovo. Aí eu chego aqui, aí tem esse corte aí, né? Eu chego aqui, minha cabeça tá assim, eu falo, Jesus, onde foi que eu parei, né, no assunto, né? Mas um assunto que é muito importante, primeiro quando aquele que tem um chamado de Deus, ele poder ter um bom casamento para poder viver esses chamados, senão vai ficar muito complicado. A minha esposa, ela teve vontade, antes de casar, de ser uma missionária. E ela chegou para a esposa do pastor, né, lá no Japão, quando ela ainda estava no Japão, e ela perguntou, e a irmã deu um conselho que, para mim, eu vejo que esse conselho é muito sábio. A irmã disse, ela perguntou assim, olha, como é que eu faço? Aí ela falou, eu quero casar com alguém, um homem de Deus. Eu quero casar com alguém que faça a obra do Senhor. Isso era o desejo da mina, né? E aí a irmã olhou para mim e falou assim, olha, tudo que você tem que fazer é manter um ritmo na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Se você tem isso no seu coração, amém. Mas mantenha um ritmo. No tempo certo, Deus vai começar a colocar uma pessoa do seu lado que tem o mesmo ritmo espiritual, falando, e para que possa se juntar com você e você fazer a obra de Deus. Você vai se juntar com aquela pessoa, né, que vai casar, e vocês dois vão fazer a obra de Deus. Então, essa questão de você ter o ritmo, né, na presença de Deus. E a minha esposa foi isso, ela teve esse ritmo, o ritmo na igreja, envolvido na igreja, o ambiente de missionários, né, tendo missionários, ela vendo a vida dos missionários, daqueles que deixavam bens, deixavam empresas, deixavam os objetivos materiais para poder fazer a obra de Deus. Então aquilo ali foi criando nela uma noção do que era a vida de missões. Por outro lado, eu já estava aqui fazendo a obra de Deus, desenvolvendo o trabalho missionário. A minha vida aqui era igreja, era evangelismo, era gente ir pra aldeia, era isso aí, tá? Dormindo no chão, em barraca, lá no meio do mato, evangelizando, né? Então assim, eu já estava nesse ritmo, e foi quando nós nos conhecemos, e a minha conversa era essa, e a conversa dela também era essa, né? Os meus planos eram fazer missões, e os planos da mina era também fazer missões. Mas aí entra um fator, o fator da vivência. Eu já estava vivendo essa vida. Eu já estava vivendo a vida de fé. Eu já estava vivendo essa questão de deixar coisas, de abandonar, de abrir mão de coisas materiais, entendeu? Na época que eu conheci minha esposa, eu estava no quartel, eu queria ser militar, eu queria fazer concurso, eu fiz um curso de cabo e eu ia ficar no quartel, já ia ser engajado, no outro ano eu ia ser promovido a cabo, e eu estava fazendo um curso para fazer um negócio de sargento, e eu queria fazer, cheio de planos, e meu plano era tudo ser militar. Esse era o meu negócio, ser militar. Foi quando o Senhor me tira desse ambiente e me faz deixar tudo isso de lado para eu colocar o meu foco na obra de Deus. Então eu já estava vendo isso. Então a minha família também já vivia esse tipo de vida, de você ter oportunidades financeiras, você ter oportunidade de viver uma vida melhor, de ganhar melhor, de ter dinheiro e etc. E você abrir mão para poder fazer a obra de Deus. Eu já estava vendo isso, mas eu sabia na época que a minha esposa, a mina, né, que ia ser minha esposa, ela não vivia ainda. Isso me deu muita preocupação, né? Um texto para ilustrar essa situação, e eu quero citar esse texto aqui para vocês. Eu estava lendo justamente hoje de manhã essa história e me veio à mente, né, tudo isso. É o que aconteceu com Moisés. Moisés tinha um chamado de Deus.
Só que aconteceu algo bastante interessante. Moisés, ele quando, mesmo com aquele chamado de Deus, Deus movendo a vida de Moisés, ele sai do Egito e vai para a terra de Midian. E lá ele encontra a sua esposa, ele casa, era uma mulher que não vivia o ritmo dele, não vivia a vida de fé que ele tinha. Então assim, Zéfora era uma pessoa que vivia uma vida totalmente diferente da vida de Moisés. O tempo passou, ele casou, teve filho, e a Bíblia diz que o Senhor chamou novamente a Moisés, tem um encontro com Moisés e chama ele para libertar o povo no Egito. E a palavra de Deus fala em Êxodo capítulo 4, né, não lembro direito o versículo, mas a palavra de Deus diz que quando eles estavam voltando em uma pousada, ou seja, numa viagem, né, ele estava indo de viagem, voltando lá para a terra do Egito, para poder viver aquele chamado de Deus, de libertar o povo de Israel e etc. Quando ele estava nesse momento, a Bíblia diz que o Senhor o visitou, e a Bíblia diz que ele o quis matar. E a questão é que os filhos de Moisés não eram circuncidados. E Moisés tinha que fazer a vontade do Senhor, mas não do jeito que ele queria, ele tinha que fazer a vontade do Senhor do jeito que Deus era a vontade de Deus. Isso é uma lição para a gente, né? A gente aprende que não é porque a gente está fazendo a obra de Deus que nós vamos fazer do jeito que a gente quer. A gente tem que fazer a obra de Deus da forma em que Deus quer, segundo a exigência de Deus, né? Isso é na adoração, é no serviço, é em tudo. E aí o que aconteceu com Moisés, irmão? Moisés, infelizmente, ele teve esse problema. Infelizmente, ele não circuncidou os filhos dele, e a Bíblia diz que o Senhor quis o matar, né? A palavra de Deus fala que a sua esposa chamou Moisés de homem de sangue. Você é um esposo de sangue. E aí você vê um conflito entre Moisés e o conflito entre Zéfora, os dois num ambiente de um cumprimento de uma missão. E por que aconteceu isso? Porque Moisés, sendo um homem de Deus, um homem da família de Deus, um homem que tinha um conhecimento de Deus, mas quando ele casa com Zéfora, é nítido que ele começa a ir para o ambiente dela, e ele não traz ela para o ambiente, o correto seria isso aí, né? Ele não traz ela para o ambiente dele, é o contrário, ele é que vai para o ambiente dela. E no momento do chamado, o conflito está feito, porque ela não está acostumada com nada disso. E aí ela começa a brigar com ele, e tem aí o conflito matrimonial. Por quê? O ritmo de Zéfora era um e o ritmo de Moisés era outro. É interessante que quando a gente olha lá em Ruth, a palavra de Deus já fala ao contrário, né? A Noemi com seus filhos, ela vai, e seu esposo, eles saem da terra de Israel e vai para uma terra estrangeira, para a terra de Moabe. E lá os seus filhos casam, mas o esposo de Noemi chega a falecer, e depois os próprios filhos, 2 filhos chegam a falecer. Então aí você tem 3 viúvas, Noemi, a Ruth e a outra companheira. E o que acontece? Eu estava vendo hoje de manhã e lembrando, né, essa história. E sabe o que me veio à mente? É que Mahlon, que era o esposo de Ruth, a Bíblia diz que ele casa com ela, e ela também, Ruth, tinha uma sogra que era uma muito serva de Deus, e também com certeza o esposo. Você vê ali um ambiente totalmente diferente, dá para ver que Mahlon traz a esposa para o seu próprio ambiente. E quando chega um momento que morre Mahlon, morre o sogro, morre o irmão, e toda aquela catástrofe, 3 mortes, né, na família, e agora você tem 3 viúvas e 3 homens mortos, mas Ruth já estava convicta de viver a vida juntamente com Noemi, porque ela conheceu o Deus de Noemi. Então ela dá aquela palavra, né, que o teu Deus será o meu Deus, aonde você for eu vou também, e o teu Deus, ele será o meu Deus. Isso por que chega isso aí? Por que chega esse nível? O nível porque eles conseguiram trazer ela, que era uma pessoa gentia, que não tinha um conhecimento de Deus, daquela vida com Deus, eles trazem ela para o ritmo deles. E Ruth
vamos dizer assim, se apaixona por aquilo ali, é tomada pela presença de Deus e quer viver, irmão. E ela entra numa bênção, né? Entra até na genealogia de Cristo. Ruth, que é, eu não sei se é a bisavó, tinha que olhar direitinho isso aí, mas ela entra, ela é da família do rei Davi e entra também na própria genealogia de Jesus. Isso é tremendo, né? Então, mas tudo começa aonde? Quando você tem essa preocupação de trazer aquela outra pessoa para o seu ritmo. E, amado, isso aí foi para terminar. Deixa eu deixar meu tereré aqui e eu já vou terminar. Essa foi uma preocupação que eu tive. Quando eu casei com a minha esposa, eu logo observei que ela não tinha essa vivência da vida pela fé. A mina, ela tinha problemas, como eu também, como filho de pastor, eu tive esses problemas de receber ofertas para nos manter. Então eu tinha problema em relação a isso, Deus trabalhou comigo. E eu pensei logo, minha esposa vai ter também, que ela é acostumada a trabalhar numa empresa, ganhar o salário e ter o dinheiro dela, normal como qualquer um, né? Então ela tinha uma certa contrariedade a isso tocava muito ela ficava chocada com isso, saber que uma igreja, um pastor, uma pessoa em particular estava colocando dinheiro na nossa conta e a gente estava usando aquele dinheiro para nos manter, que não era diretamente fruto do trabalho. E uma das coisas que eu conversei com ela e começamos a orar na época, e ela mesma conta isso, ela começou a orar para que Deus pudesse abrir a mente dela de entender a participação, e foi isso que Deus mostrou, que nós estamos fazendo a obra de Deus, nos lançamos ao chamado de Deus, e Deus ao mesmo tempo levanta pessoas, líderes, pastores, igrejas, para ofertar e participar no trabalho que nós estamos fazendo. Então essa foi uma primeira revelação. Outra coisa foi a vivência, a vida pela fé, de você fazer algo e não ver ali uma solução, né? Vamos fazer tal coisa, não tem dinheiro, e aí? Não, mas Deus mandou fazer, vamos fazer. E a gente começa a fazer, e aí você começa a ver o agir de Deus, a porta aberta, etc. Então isso foi uma e outra, irmão, isso aqui é constante, mas a minha esposa precisou entrar nisso aqui, né? Outra coisa também foi a própria vida em si, o nosso dia a dia, né? Eu sei que é difícil uma pessoa que é acostumada. Minha esposa, ela trabalhava numa empresa em Tóquio, ela pagava o apartamento dela, a mãe dela morava com ela, então ela tinha o dinheiro dela, ela tinha a vida dela, etc. Aquela vida de ir pro serviço de manhã, saía para almoçar, voltava no serviço, voltava à noite, ia para casa, tirava o tempo dela para ir na igreja, tá? Mas a vida era o trabalho, tá? E pegava o tempo livre e ia para a igreja. Aquela coisa normal de todo mundo, né? Mas logo ela entrou nesse ritmo e o nosso ritmo era totalmente diferente. Era a gente trabalhando para conseguir material para a escola na aldeia indígena, não sei das quantas, a gente evangelizando não sei aonde, a gente levando Santa Ceia não sei aonde, era culto nas casas, era culto na igreja, culto de ensino, reunião não sei das quantas, evangelismo, e essa outro ritmo da igreja, isso aí a gente lembra também, eu posso lembrar, né? Foi um pouco bem complicado, mas pelo menos, eu conto isso aqui para os irmãos, eu era muito consciente de que eu tinha um ritmo e eu precisava trazer a minha esposa. Por mais que ela queria ser uma missionária, mas era preciso de forma pensada, né? Eu tinha esse pensamento, eu tenho que trazer ela para esse ritmo, porque se eu não fizer isso, vai tender ela a me puxar para o ritmo dela. E assim, irmão, não foi fácil, mas eu louvo a Deus, né, pela esposa. Eu sei que foi Deus que me deu, e esse desejo dela de realmente fazer a obra do Senhor, e aos poucos a gente foi vendo essa vivência a cada dia, situações que a gente ia para fazenda, a gente dormia em barraca, a gente ia para lugares que a gente não tinha onde dormir, não tinha onde a gente tomar banho. A gente tomava banho esquentando água, pegava a água do riacho, esquentava numa fogueira. E isso não era coisa assim que eu fazia uma vez na vida. Era todo mês eu tinha que dar assistência ali, levar ceia. E a gente ia para esses lugares, ficava 3, 4 dias nesses lugares aí. E quando estava quente, tudo bem, mas e quando estava frio? Então não foi fácil, foi um momento assim bastante difícil, mas da parte dela, eu posso falar isso, seria bom ela contar isso aqui, né? Ela não gosta de fazer filmagem, né? Por isso que eu fico falando sozinho aqui.
Da parte dela, da minha esposa, ela tinha vontade de entrar e de ver essa vida. Da minha parte, eu tinha a certeza que eu tinha que trazer ela e entrar nesse ambiente. E hoje já estamos aí né, um bom tempo, 20 anos aí fazendo missões, indo para a Bolívia, sofrendo situações, vivendo altos e baixos. Uma hora você tem, outra hora você não tem, uma hora você está num lugar que está com mais abundância, outra hora não. Mas certo é que você vai vivendo essa vida em Cristo Jesus e Deus vai nos dando vitória. Amém? Bom, ficou comprido no vídeo, mas eu acho que é um vídeo bastante importante aqui para aqueles que estão aí nessa caminhada, né, querendo fazer missões, novo casado, quem é casado ou quem vai querer casar. Contar essa experiência aqui, eu acredito que é bastante proveitoso. Amém? Um abraço, que Deus abençoe. Até mais.